Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nexus Ambiental, podcast sobre tecnologia e inovação no setor ambiental. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Juliana Antunes, tem mais de 17 anos de experiência na área. Ela é top voice do LinkedIn, então seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Henrique, pelo convite. Vamos que vamos, né, galera? É um dos maiores nomes da área de sustentabilidade, então estou muito feliz. Mas para quem não conhece, se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Juliana Antunes, eu sou sócia fundadora do Sustentaí. Sustentaí é uma empresa que nasceu no YouTube, isso não é storytelling, isso é verdade, por causa de uma dor que eu tinha com a questão do engajamento para a sustentabilidade. Eu sempre trabalhei com temas muito complexos de sustentabilidade e eu precisava do engajamento das áreas para poder até me dar as informações validadas, eu ter acesso a dados validados para eu poder fazer as análises que eu fazia. E eu tinha muita dor nisso. E aí uma das soluções que eu encontrei, eu falei, eu vou criar um canal no YouTube para poder engajar as pessoas para a sustentabilidade. Acabou que esse canal viralizou e eu mirei na minha dor e eu acertei na dor de todo mundo, porque empresas que me contratavam para fazer coisas complexas de sustentabilidade, elas passaram a falar, você trabalha com engajamento? Eu falei, trabalhar eu não trabalho, mas vamos trabalhar junto. E aí eu vi uma oportunidade de negócio, isso foi crescendo, aí eu peguei o filezinho, vamos assim dizer, da minha consultoria, que era principalmente planejamento estratégico, e comecei a desenvolver também produtos de engajamento, e aí o Sustentaí se transformou numa empresa de desenvolvimento de cultura de sustentabilidade. É legal, né? Quando a gente vai empreendendo, tem coisas que a gente nem imagina o rumo que vai tomar, onde vai chegar, né? Uma pausa no conteúdo para a gente agradecer o nosso patrocinador Ambiental Pro Consulting, que é a unidade de negócio, é o braço de negócio da Ambiental Pro. Então, se você precisar de qualquer serviço na parte de geotecnologia, né, geoprocessamento, sensoriamento remoto, montagem de WebGIS, gerenciamento de banco de dados, tanto geográfico como não geográfico, conta com a gente vai deixar o QR Code aqui. Vamos para cima. Valeu, vamos voltar para o conteúdo. E hoje você está 100% dedicado a Sustentaí? Você ainda tem a outra consultoria anterior? Então, na verdade, eu migrei a outra consultoria para o Sustentaí. Assim, eu deixei de fazer algumas coisas que eu fazia lá, peguei só a parte que eu era bem reconhecida, que era principalmente planejamento estratégico, e trouxe para o Sustentaí. A gente aí constrói academias, então a gente construiu a primeira academia de sustentabilidade para o agronegócio, a gente construiu academia de energia. Então, a gente faz bastante treinamento para as empresas, engajamento. Então, é isso que a gente fala um pouquinho você está falando das atividades mesmo. O que você tem feito mais atualmente, assim, no dia a dia, assim, do teu trabalho no Sustentaí? Então, a gente está trabalhando muito com engajamento, então eu foco muito no desenvolvimento de produtos educacionais, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. A gente tem uma metodologia de... Eu desenvolvo muito... Eu estava ouvindo o podcast anterior que a pessoa estava gravando, né? Eu desenvolvo muitas ferramentas para a sustentabilidade, ou às vezes eu pego uma ferramenta que já existe, seja de estratégia, de design thinking, de qualidade, eu falo, como é que eu posso adaptar essa ferramenta para a sustentabilidade? Então, eu uso essas ferramentas para fazer gestão da sustentabilidade, então eu fico muito desenvolvendo produtos e também ensinando as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a usarem essas ferramentas. A gente agora, em dezembro, está lançando o Sustentaí Academy, que é uma academia de sustentabilidade aberta para o público, onde a gente vai ter trilhas de conhecimento variados dentro da sustentabilidade, não só para profissionais de sustentabilidade, até porque eu parto do princípio que isso é uma briga, não num sentido ruim, mas é uma briga que eu tenho desde que eu comecei na área. Eu comecei na área em 2007. Sustentabilidade não é uma área, sustentabilidade é empresa. Não adianta eu estar dentro da área de sustentabilidade, mas se os processos da empresa não forem sustentáveis, não existe sustentabilidade. Então, no Sustentaí Academy vai ter tanto treinamento e desenvolvimento para quem é da área ou também para quem não é da área. Mas vamos, por exemplo, assim, você é de suprimentos, você é de marketing, você é de RH, você é de finanças. O que eu preciso saber de sustentabilidade para atuar dentro da minha área? Então, vai ser esse o conceito. É muito sobre descomplicar a área de sustentabilidade. A nossa missão é democratizar o conhecimento da sustentabilidade, né? Então, assim,
a gente vê muita regulamentação, muita pressão, e as pessoas acham que a sustentabilidade é só para empresa grande, isso aqui não é para mim, é muito complicado. Na verdade, não é. É basicamente um modelo de gestão melhorado. É você usar a sustentabilidade para melhorar a gestão da sua empresa. Então, como é que eu posso fazer? Você pega, por exemplo, tem empresas grandes, até por responsabilidade jurídica, eu não posso mencionar, que quando você vai prestar um serviço para ela, a ordem de pagamento é 150 dias. O que isso tem de ilegal? Nenhum. É a regra do jogo. Ela paga no tempo que ela quiser e você aceita ou não. Só que vamos pensar assim, você é um prestador de serviço, você emite uma nota, você presta o serviço, você emite uma nota, você paga imposto dessa nota, você pagou 5 meses de folha salarial dos seus funcionários, você já pagou imposto, já teve os seus custos, para só depois você receber dela, que provavelmente ela pegou esse dinheiro e fez alavancagem. Então, assim, o que eu preciso melhorar no processo de suprimentos para esse tipo de coisa não acontecer? Então, é nesse modelo que a gente trabalha a sustentabilidade, menos focado na área de sustentabilidade, mais focado na gestão da empresa. Boa. E hoje, se você for implementar um programa de sustentabilidade assim do zero numa empresa, o que você tem que começar a olhar? Que perguntas que normalmente você começa a fazer, tipo, do basicão mesmo? A primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Você tem que entender o que eu chamo... Eu falo é o delta zero da sustentabilidade. E tem empresa, pessoas que vão conversar comigo... Não, mas minha empresa não tem delta zero, ela faz coisa de sustentabilidade. Eu tenho que explicar, não, delta zero é o conceito da física, que é o ponto... você vai ter o teu ponto zero e onde você quer chegar. Onde você está, eu preciso saber onde você está para poder ver se onde você quer chegar é viável, essa diferença é onde a gente vai trabalhar. Então, a primeira questão é definir um diagnóstico. Só que o que acontece? Como é que como é que é padrão de diagnóstico? Não só diagnóstico de sustentabilidade, diagnóstico, por exemplo, de cultura de segurança, de engajamento, cultura organizacional. Você tem lá os eixos, né? Você tem os indicadores, você tem um monte de pergunta binária, sim, não, sim, não. Você entrega para... É um método que a consultoria desenvolveu, você entrega para pessoas dentro da empresa para elas responderem. E aí eu sou... eu sempre falo da filosofia do Dr. House. O que é a filosofia do Dr. House? Quem se lembra lá das antigas, era uma série, exatamente, a série House, onde o médico ele tinha um mantra que ele dizia assim, todo mundo mente, né? Everybody lies, que era o mantra dele. E você simplesmente entregar esse documento e pedir para pessoas dentro da empresa responderem sim, não, você tem uma grande chance daquele diagnóstico dar errado. Por quê? Porque muitas vezes elas respondem, eu não estou nem falando por maldade, mas elas respondem aquilo que elas gostariam que fosse, e não exatamente aquilo que é. Então, o que a gente, antes do diagnóstico, a gente tem um momento, assim, a gente é muito baseado em sustentabilidade, baseada em pessoas. O que significa isso? Que a gente vai para a rua. O que é ir para a rua? É você sair para conversar com pessoas, e não só pessoas de alto nível hierárquico, pessoas de base mesmo, da linha operacional, dentro do escritório, um analista, um assistente, para justamente a gente sentir o termômetro, porque quando for responder o questionário de diagnóstico, a gente consegue calibrar, falar, peraí, isso aqui eles responderam, não tem a menor condição. Isso aqui, eles têm condição de pontuar aqui sim. Então, a gente consegue dar um diagnóstico muito mais próximo da realidade. A partir do diagnóstico, a gente vê onde a empresa quer chegar, vê se na linha do tempo que a gente planejou para a implementação da sustentabilidade, o que ela quer é viável, e aí, a partir disso, a gente traça a estratégia toda e o plano de ação, indicadores. Não, essa ia ser a minha pergunta mesmo, né? Quando passa esse tipo de questionário, são só, por exemplo, os C-levels que vão responder, cargos mais altos? Inclusive, a gente foca, o nosso método é o que eu roubei da inovação, né? Para quem não sabe, eu brinco dizendo que eu sou muito mais experiente em inovação do que em sustentabilidade, porque em sustentabilidade eu sou autodidata, eu nunca estudei formalmente sustentabilidade. Tudo que eu sei vem de experiência prática. O mestrado não, a inovação não, eu tenho a prática de inovação, mas eu também tenho mestrado em inovação. E dentro da inovação corporativa tem um movimento que eles chamam middle up down. Muita gente fala assim, a sustentabilidade é top down, top down, top down. E eu já tive várias, como é que eu vou dizer,
tentativas que não deram certo de fazer sustentabilidade top-down. O que é o top-down? É o pessoal de cima impor alguma coisa para baixo. Isso não dá certo por quê? Você pega, vou dar um exemplo aqui clássico. Você tem um diretor de suprimentos. E aí, né, suprimentos é uma área que coloca a sustentabilidade em muito risco, porque se você fizer uma compra, né, se você focar a compra basicamente em preço, o teu risco é gigante. Né? Divide esses casos aí de trabalho análogo a escravo, né, no ano passado que teve as vinícolas lá do Rio Grande do Sul, que foram acusadas de fazer trabalho análogo a escravo, café de Minas, que tinha certificação de sustentabilidade, mas que também foi acusada de trabalho escravo. Por quê? Porque você tem muito pouco controle sobre a sua cadeia de fornecedores, né? E aí ele simplesmente diz assim para você, ó, eu vou dar 6 meses, daqui a 6 meses a empresa só vai fazer compras com requisito de sustentabilidade. Fornecedor que não for sustentável, a gente não vai mais comprar deles. Só que aí você tem os fornecedores críticos, né, que são aqueles core para a operação da empresa, e tem alguns ali que eles são muito poucos no mercado. Você pega o mercado de petróleo, você tem fornecedores assim, só tem 2 no mundo, super nichado. Aí ele olha para você e fala assim, tô afim não. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de comprar dele? Mas essa pessoa que está lá em cima, ele não tem noção disso. Por quê? Porque isso é dia a dia. Está na rotina, na gestão da rotina da empresa. E quem é C-level não faz gestão de rotina. Ele toma decisões estratégicas. Só que ele não está acompanhando. Não é que ele não esteja acompanhando. Ele não está na linha de frente para ter noção dos detalhes para saber se aquilo é viável ou não. Então, como é que é o método que a gente foca? A gente foca na liderança média. Por quê? Porque ela tem contato com a decisão estratégica de quem está em cima, mas ela tem a visão se aquilo é viável ou não do ponto de vista operacional. Então, a gente foca na liderança média para depois subir para os altos executivos e depois ir para o pessoal de linha de frente. Não, que interessante isso, essa visão. Isso veio do mestrado de inovação? Não exatamente do mestrado de inovação. Isso vem de todo o conhecimento, faz parte do ecossistema de inovação. Antes da modinha de inteligência artificial, o Sustenta-i desenvolveu uma inteligência artificial para impulsionar engajamento de sustentabilidade dentro das empresas. A gente foi acelerada no Startup Rio. Então, assim, desde 2012, eu sempre estive muito ligada ao ecossistema. E acabou que o meu mestrado foi na linha de inovação na COP. A COP é a Escola de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ. E ela tem uma linha de mestrado em inovação e a minha pesquisa foi sobre inovação e modelo de negócios na indústria de petróleo e gás a partir de um cenário de descarbonização da economia. Então isso te trouxe um diferencial muito grande, ter essa visão, Sim. trazer essa visão da inovação para a sustentabilidade. Bastante. Né? Que legal, porque a gente está aqui no podcast, a gente sempre fala muito, né, de tecnologia e inovação para o setor ambiental. Assim. Eu falo muito eu até falei, né? Eu trabalho muito com a parte de geotecnologias, a gente tem treinamentos também de inteligência artificial. Mas que legal ver realmente uma pessoa que vivenciou isso de inovação e está trazendo essa forma de enxergar dentro da sustentabilidade. E eu queria entender também, agora voltar para a questão das academias, né, das academias de formação. Porque você falou que a gente sabe, né, que é multidisciplinar, da importância de, por exemplo, o pessoal de suprimentos ter esse tipo de conhecimento. Fala um pouquinho das formações que você tem lá dentro, quais são as pessoas que realmente fazem sua formação e têm um valor agregado, saem com um valor agregado grande, assim. Então, na verdade, assim, a gente tem um processo parecido, mas a construção das academias, ela é muito como é que eu vou dizer? Ela é muito personalizada. Porque o que acontece? O presidente de uma empresa, os C-levels, eles obviamente precisam ter um conhecimento de sustentabilidade, eles precisam entender o que é mudanças climáticas. Mas será que o conhecimento que ele precisa ter é o mesmo do que o cara que está operando uma máquina na linha de frente? Os dois precisam saber de sustentabilidade, os dois precisam saber, por exemplo, de mudanças climáticas. Mas o que um precisa, o que o outro precisa,
é diferente. Então, o que a gente faz? A gente vai mapear esses grupos. A gente primeiro constrói toda a estrutura. A gente vai mapear esses grupos. Você vai ter alta liderança, média liderança corporativa, média liderança operacional, o corporativo abaixo da média liderança, você vai ter o operacional mesmo. Se for empresa de varejo, você vai ter força de vendas e tal. Aí a gente constrói, a gente estabeleceu essas personas, vamos assim dizer. E a gente fazendo, o que a gente fala, sustentabilidade baseada em pessoas, a gente vai para dentro da empresa para ouvir as dores das pessoas. A gente não quer chegar lá só com a sustentabilidade linda e maravilhosa. Não, a gente quer entender onde estão as dores, onde estão os problemas, onde estão os gaps de conhecimento, onde estão as dificuldades. E, a partir daí, a gente vai traçando para cada um desses públicos qual é o tipo de conhecimento que eles precisam ter, qual é a profundidade num conhecimento, assim, num treinamento introdutório, o que ela precisa saber, num treinamento mais intermediário, o que ela precisa saber, num treinamento mais aprofundado. Sempre focado no nível hierárquico na área das empresas. Então, a partir daí, você deriva uma série de treinamentos voltados para cada tipo de público. É assim que a gente constrói. Então, são sempre treinamentos corporativos customizados? Para academias corporativas, sim. O Sustenta aí Academy, ele não vai ser, como é que eu vou dizer? Ele não vai ser desenhado para cada tipo de pessoa. Ele vai ser um treinamento mais geral. Então, digamos, por exemplo, pegar um exemplo de um aluno meu, por exemplo, que ele é muito bom ali em geoprocessamento, na parte de imagem de satélite, quer trabalhar com crédito de carbono, quer trabalhar com a avaliação de biomassa por imagem de satélite, mas ele quer entrar nesse meio de sustentabilidade usando esse background que ele já tem. Ajudaria? Eu parto do seguinte princípio. Qualquer profissional de qualquer área, de qualquer nível hierárquico, pode virar um profissional de sustentabilidade. A questão é que, assim, as pessoas, quando a gente vai para um processo seletivo, elas simplesmente enviam os currículos que ela tem. E eu vou pegar um exemplo do pessoal de meio ambiente, que eu acho que até grande parte do público aqui é um profissional de meio ambiente. Para a sustentabilidade, interessa muito pouco se você conseguiu um licenciamento ambiental de uma linha de transmissão lá no norte, que foi super difícil. Isso para a gente não significa nada. Mas determinadas tarefas que você fez dentro do licenciamento, isso é muito válido. Você tem aí um relacionamento com o stakeholder, porque você teve que lidar com um monte de órgãos públicos, de interno, de comunidade, de academia e tal. Então, você tem aí essa parte de stakeholder. Você tem a parte de educação ambiental, que é um condicionante do licenciamento ambiental. É muito importante, quando você fala de engajamento para a sustentabilidade, você ter experiência em educação. Então, é uma coisa que vale. O relacionamento com a comunidade, ele vale. Então, assim, você tem... gestão, você faz um mapeamento de riscos do empreendimento, riscos ambientais. Então, tudo isso você pode trazer para a sustentabilidade. Não é o licenciamento que vai te habilitar, são as atividades dentro do que você faz que pode vir a te habilitar. Então, a dica que eu dou para quem quer buscar, assim, quem tá se candidatando a vagas de sustentabilidade, que está querendo fazer essa migração, detalha a tua experiência, não escreve de uma forma geral. Quais eram as atividades, o passo a passo do que fazer, do que você fazia, e vê o que dá match com sustentabilidade, e você usa isso para você conseguir entrar nessa área. Não, isso já é uma dica prática, né? Quem já está escutando já tem uma dica prática direta. Eu sempre falo para os alunos também, o meu, como é a parte mais de mapeamento, eu falo, tipo, currículo, às vezes, é meio que um oceano vermelho, né? Todo mundo pega aquele mesmo currículo, manda tudo igual para um monte de vaga, a chance de ser aprovada é muito baixa. Se você é uma pessoa de meio ambiente, e o seu currículo é de meio ambiente, por que você acha que ele serve para sustentabilidade? Não são coisas iguais. Então, se você quer mudar de área, você precisa começar mudando o seu currículo, né? No nosso caso específico, né, de geoprocessamento, eu sempre falo, monta um portfólio, né? Porque o aluno já está fazendo ali os trabalhos dentro do treinamento, ou projetos que ele já fez dentro da empresa, mas está tudo jogado ali nas partes. Você pega, por exemplo, a área de vocês, análise de dados,
que é uma área que ainda está muito pouco explorada e que vai virar um oceano azul dentro da sustentabilidade. Então, quem souber fazer ciência de dados, mexer com Power BI, análise de dados, já coloca isso no currículo. Que isso é fazer mapeamento de riscos, né? Que sejam riscos, mas isso é muito importante para a sustentabilidade. Gerenciamento de processos, gestão de processos. Então, tem uma série de coisas que é muito importante para a sustentabilidade, mas que fica escondido num detalhe do que você faz. E você, geralmente, num currículo, você conta uma história muito generalista. E é no detalhe que você consegue ser inserido na área de sustentabilidade. A gente fez uma entrevista uma vez com o Ciro Cardoso, que é lá da Robert Half, Headhunter, e ele tava falando, não, mas às vezes eu vou entrevistar, só que eu não sou formado na área ambiental, não entendo a parte técnica. Então, o cara vai me dizer que ele usou o software X, Y, eu não conheço muito. Só que quando ele mostra, eu fiz uma análise de dados, daí ele fez, usando algumas bibliotecas e Python, me mostra um negócio interativo, com um gráfico muito legal ali, que eu realmente consigo entender o que ele fez. Eu, de forma visual, eu sei que ele realmente tem essa capacidade. Às vezes é melhor do que simplesmente só botar um negócio escrito ali no meio de um monte de palavra, que ele nem vai entender o nome daquele software, daquela biblioteca. Então é uma coisa que eu falo pro aluno, né? Tenta tornar aquilo de forma visual, mais palpável, né? Eu sempre falo assim, explica o seu currículo como se você estivesse falando com a sua avó. Você vai, de toda forma, tentar trazer o mais lúdico possível, o mais simples possível. Pronto, é isso. E, tipo, gráfico, mapa, a gente tá acostumado a ver na televisão. Toda hora você ligando no jornal, tem uns gráficos. Então, por que você não vai botar os seus gráficos de forma visual? Vai deixar só o nome de uma biblioteca em Python que você usou lá dentro do currículo? Não significa absolutamente nada para sustentabilidade. Mesma coisa assim, eu vejo muito as pessoas acadêmicas criticando, porque não dão valor ao acadêmico e tal. Cara, você fez um doutorado em, sei lá, briófitas. O que isso significa para a sustentabilidade? Nada. Então, assim, não adianta você ter um título de doutor, ok, valeu. Eu fui no mestrado, no mestrado eu já vi que era traumatizante. Então, você que foi para o doutorado, eu te admiro muito, mas assim, você não gerou um conhecimento útil para a sustentabilidade. Então, não tem como você achar que porque você é doutor, que você já vai entrar num cargo de gestão. Não. Você vai ter que fazer uma curva de aprendizado como todo mundo. Até porque, muitas vezes, o mercado de trabalho, a universidade é muito desconectada do que a gente vê no mercado. Não, total. Eu ainda, assim, o meu mestrado foi um mestrado acadêmico. Agora, a gente já está vendo muito... Teve boom de mestrado profissional e eu estou até me preocupando porque o doutorado já chegou em doutorado profissional. Eu acho que o caminho não é esse. Mas é você fazer pesquisas alinhadas com o mercado. O que não pode ter são pesquisas aleatórias que vai nascer e morrer dentro da universidade. O que eu pesquisei, por isso eu demorei para poder fazer um mestrado, porque eu não encontrava uma linha de pesquisa e um professor que tivesse disposto a aceitar o tipo de pesquisa que eu queria, porque eu fiz uma pesquisa ongoing. Então, assim, na medida em que as coisas que eu ia pesquisando, as coisas iam acontecendo. Eu entreguei a minha dissertação, um mês depois o barril do petróleo foi para preço negativo. Tudo isso influencia. Eu fiz um monte de análise de relatórios do setor de energia e eu fiz um recorte de data, até porque senão você fica maluca. Que eu fiz, como eu entreguei o meu mestrado em 2019, eu fiz o recorte de 2018. Só que você pega, por exemplo, o relatório da BP, que a BP todo ano ela lança no mercado um relatório de energia. O relatório dela de 2018 é o oposto do que foi o relatório de 2019. Então, por quê? Porque as informações... inovação é uma coisa que está acontecendo ali. Eu não estudei inovação da década passada. Não, era uma inovação que está... A minha premissa nasceu a partir do Acordo do Clima, quando Estados Unidos e China assinaram um acordo e disseram que iam simplesmente reduzir as emissões, sendo que o petróleo e gás ele é o responsável por mais da metade das emissões no mundo.
Falei, peraí, é um setor muito grande, o que isso vai acontecer? Então, era uma pesquisa completamente alinhada com o mercado. Então, a gente não precisa fazer um doutorado profissional, um mestrado profissional, mas tem que ser alinhado com as necessidades do mercado. Não, Aí tem chance, né? Eu me identifico, que eu lembro até da minha época, quando eu fui fazer o TCC, a gente estava no comecinho da Ambiental Pro. Eu falei, não, eu vou documentar o meu aprendizado aqui na Ambiental Pro, vou documentar esse MVP que eu estou criando aqui. E foi uma guerra para eu conseguir aprovar lá na coordenação de engenharia ambiental da FRJ, porque o pessoal falava, mas isso não é ambiental, tu está falando de empreendedorismo, isso aí é para a galera da engenharia de produção, que você está fazendo de fazer um MVP. Aí eu falei, pô, mas aí eu tô mostrando como uma pessoa estudante pode começar um projeto pequeno ali, com, né, baixo investimento financeiro. Não, mas isso não tem nada a ver com ambiental. Eu já tenho outro tema para você, que é de tratamento de água. Eu ficava, pô, mas eu acho isso muito chato, eu não gosto de Por isso que eu demorei. Quando eu encontrei um professor mais maluco do que eu falei, agora eu faço o mestrado. E foi isso, mas totalmente alinhado com as necessidades do mercado. E é isso, exatamente o que você falou, as coisas mudam muito rápido, né? Sim. E aí eu sempre bato nessa tecla de o aluno sai da faculdade meio inseguro, assim, parece que eu não sei nada, né? Isso a gente recebe, tem tipo, muito aluno que a gente roda formulário o tempo inteiro, né? Formulário de 60 mil respostas, e aí a galera fala, não, pô, parece que eu me formei, mas eu tô meio inseguro. E eu acho que tem muita ligação com o professor que dá aquela mesma aula há 30 anos. Sim. E, tipo, a base teórica tem que ter, ela é fundamental, é a fundação de tudo. A minha... Assim, eu não sou da engenharia... Eu sou uma pessoa que eu tenho muito perfil da engenharia, mas eu não sou da engenharia. Meu mestrado é engenharia, mas eu sou de economia. E eu sempre tive uma guerra, porque antes de fazer o mestrado em engenharia de produção, eu estava fazendo um mestrado em engenharia civil. E a minha assim, guerra com os professores é que eles ensinavam uma engenharia da década de 70. Eu falei, olha, não faz sentido isso aqui na década de 70. Imagina agora, 40 anos depois, não faz o menor sentido. Então, assim, esse modelo cartesiano, que é muito da engenharia, do ensinamento da engenharia, faz o menor sentido no mundo atual. E a sustentabilidade é justamente, ela não é cartesiana, ela é sistêmica. Então, assim, a gente tem que entender as relações complexas para a gente poder entender que, assim, você tem os negacionistas das mudanças climáticas. Por quê? Porque eles não entendem esse pensamento mecanicista né, do pensamento cartesiano, que você olha uma relação de causa e efeito direto. Não, sustentabilidade é tipo efeito borboleta, reação em cadeia. Isso aqui gera isso aqui, que gera isso aqui. Então, a gente tem... Inclusive, até muito pouco falado, que eu acho bem curioso, mas a Primavera Árabe, um dos fatores da Primavera Árabe lá em 2010, 2011, foi mudanças climáticas. É que ninguém para pensar. Você pegou a Síria ali, durante 2, 3 anos, ela teve uma seca forte. Então, as pessoas que estavam no campo, eles começaram a migrar para a cidade. Eu não estou dizendo que foi a única causa, mas você chega na cidade, você tem um fluxo migratório muito, muito alto, você não tem infraestrutura da cidade para receber essas pessoas, você não tem sistema de habitação, sistema de água, de energia, de moradia, de educação, de saúde, de emprego, de transporte, para uma quantidade muito grande de pessoas em pouco tempo. Pessoas sem emprego, elas geram violência. Então, aquilo foi efervescendo. Junto com isso, já tinha outras demandas sociopolíticas, virou Primavera Árabe. Qual é o derivado da Primavera Árabe? O ISIS. Terrorismo. Mudanças climáticas geraram terrorismo. Só que é uma relação muito longa. É um caminho de causa e efeito muito longo, que é o pensamento sistêmico, que o pensamento cartesiano não consegue acompanhar. Aí você tem os negacionistas do clima. E essa é a minha briga com a engenharia. Eu falo, vocês não podem fazer uma engenharia de 40 anos que não faz sentido. Você pega o grande livro de engenharia de produção, que é o Administração da Produção do SLAC, que é um livro de, sei lá, 1000 e tantas páginas. A folha é até fininha, porque senão ia ficar um livro desse tamanho. É a Bíblia da engenharia de produção. Ela foi escrita na década de... Tudo bem que tem as atualizações, mas foi escrita na década de 70 e te ensina como administrar uma fábrica. Gente, sabe? Não é isso mais. E eu concordo que tem muita gente ainda que tem essa visão, né? Eu dei 2 palestras agora
na SOIA, que é a maior, né, convenção de engenharia, agronomia e geociência, que é do CREA, do CONFEA, e aí foi lá em Salvador. A palestra magna de abertura foi falando sobre futurismo, né? Então, novas formas de construção, muito legal, assim, fantástica. Eu não lembro exatamente o nome do palestrante, mas muito bom, assim. E eu saí assim, meio boquiaberto, caramba, que demais essa, né, a visão que ele trouxe, assim, muita novidade mesmo. E aí eu saí meio maravilhado, assim, da palestra, só que a quantidade de engenheiro falando mal, esse cara nem engenheiro o que ele tá botando? Nunca estudou sobre fundação, nunca estudou Eu já sobre... palestrei 2 vezes naquele SPEC, chama, que é um capítulo de engenharia de petróleo que tem Tá, todo sim. mundo. Esqueci, acho que é SPEC. Nas 2 vezes eu falando de gestão de economia de baixo carbono, nas 2 todo mundo odiou a palestra também. Caramba. Não, e aí uma reflexão que ele fez que eu achei muito interessante, ele falou, não, porque vai ter engenheiro que vai falar, eu tenho 30 anos de experiência, mas você tem 30 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência repetido 30 vezes? Exatamente. E aí eu fiquei... E realmente, às vezes é isso. O cara faz a mesma coisa há 30 anos, nunca parou pra mudar, e ele tá falando, eu tenho 30 anos de experiência. Não tem 30 anos de experiência, esquece, né? Então, é só uma reflexão legal, né? Tipo, a gente começa a imaginar muito, tipo, já faço dessa forma, sempre deu certo, porque eu vou mudar. E aí chega alguém querendo mudar, você quer travar, né? Porque aí, às vezes vai ser um concorrente a mais que você, né? Vai só... A inovação gera muito... A mudança gera... É. Inovação é mudança. E a mudança gera muito desconforto. Eu sempre digo que as pessoas, elas nasceram para fazer o de sempre, o business as usual. E a sustentabilidade é justamente uma proposta que é o que a gente chama de beyond business as usual. É além do negócio como ele sempre foi feito. Ele gera incômodo. Então, eu estou questionando uma empresa lucrativa, que sempre lucrou muito a vida inteira, mas num modelo completamente insustentável, eu estou questionando, ela fala, peraí, não é porque você lucra muito que está certo. Vou dar um exemplo aqui, claro, que as pessoas... isso ainda não chegou num nível de entendimento, principalmente do alto escalão na sustentabilidade. As pessoas, eu acho que o fundamento da sustentabilidade dentro das empresas é processo. Né? Você tem que melhorar processo. Né? Consumo de água. A sustentabilidade está aí para melhorar consumo de água, de energia, de matéria-prima, de geração de resíduo, de desperdício, de melhorar a governança, o processo de suprimentos, o processo de marketing, de comunicação, blá, blá, blá. Só que chega um momento em que esse processo ele atingiu o seu nível, assim, já está super otimizado. Então, qualquer melhoria ela vai ser muito pequena, ela vai ser incremental a um custo muito alto. Aí você pega um exemplo, uma empresa de bebida. Vamos supor que ela, por ano, ela produza 10 mil litros de cerveja e ela gaste 30 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Então, a gente está falando de 300 mil litros de água para fazer cerveja. E aí ela começou essa melhoria de processos. Hoje, ela consegue gastar, para fazer 1 litro de cerveja, ela gasta 2 litros de água. Você fala, caramba, super sustentável. Só que o modelo de crescimento, que é um modelo do século XX, que trabalha num modelo de crescimento infinito, ela saiu de 10 mil litros de cerveja para 500 mil, em 10 anos, para 500 mil litros de cerveja. Então, por mais que o processo dela esteja muito otimizado, ela não gasta mais 300 mil litros de água, ela está gastando 1 milhão de litros de água. Então, para a sustentabilidade, para a natureza não quer saber se por unidade você melhorou. Ela olha a conta final. Sim. Então, se a gente trabalha num modelo de crescimento infinito, que é um modelo que a gente está a 1/4 do século... A gente já passou 1/4 do século XXI, mas a gente continua num modelo mental de produção e de gestão de empresa do século passado, que é um modelo que todo ano... Se você pegar planejamento financeiro e você tem que fazer um planejamento mensal e trimestral você fazer o fechamento, isso é um absurdo. Em 3 meses você não faz nada. Como é que você inova? Como é que você investe como é que você justifica para o seu acionista que você está investindo em inovação
e que essa inovação só vai te dar resultado daqui a 2 anos, e para isso teu caixa, teu fluxo de caixa, teu balanço vai ficar vermelho durante 2 anos, e isso vai levar a tua ação a cair. Aí o que você faz? Você não inova. A sustentabilidade é a mesma coisa. E como é que você lida com esse conflito quando você vai conversar, por exemplo, com um CFO, assim? Eu falo a linguagem do dinheiro. É que assim, a gente tem que desconstruir justamente esse tempo de um modelo do século XX, de você fazer relatórios trimestrais e fazer um balanço que seja mais justo. Por quê? Porque a gente hoje, as empresas, elas não contabilizam as externalidades. Ela só contabiliza, né, o custo financeiro para ela. Mas, assim, a pandemia deixou muito claro, por isso até que teve um boom de ESG em 2020, porque a pandemia derreteu o mercado financeiro. E eles entenderam que o próximo a fazer isso são as mudanças climáticas. Então, trabalhar justamente esse conceito. Assim, a gente tem que mudar esse cartesianismo. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que trabalhar dentro da empresa. A soma, cada área... Eu sempre lanço esse desafio. Você pega uma empresa grande, toda empresa grande tem lá o salário, né, entre os benefícios, o salário e o bônus. Né? A pessoa ganha, sei lá, quantos salários de bônus. Geralmente, esse bônus é dividido assim. Uma parte dele é resultado seu, pessoal, outra parte resultado da área e outra parte resultado da empresa. Se todo mundo fizer a sua parte, você não vai alcançar o resultado da sua área. E se todas as áreas baterem suas metas, ela não vai alcançar o resultado grande. Por quê? Porque a soma das partes não dão todo. Em vários momentos, você vai ter que se integrar com outra área, com outros processos, para poder gerar um resultado que lá na frente vai dar o resultado para a empresa. Ele não vai gerar nenhum resultado pessoal para você nem para a sua área, mas ele vai gerar o resultado para a empresa. Então, é começar a trabalhar justamente isso e trazer a questão de dinheiro mesmo. Falar, olha, vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente privatizou, né, o saneamento e a água, era da SEDAI, e agora é Águas do Rio. Eles aumentam. O que acontece? Qual é o grande drama do saneamento? Nem todo mundo. Ele precisa estar presente para todo mundo, mas nem todo mundo pode pagar por ele. O que Águas do Rio fez em relação a isso? Para garantir a universalização. Ela aumentou em 60% a minha conta. Isso é sustentável? Até quando alguém vai ter capacidade de pagar 60% de aumento? Então, ela tem que buscar novas formas. Ela pode, num primeiro momento, conseguir caixa, mas depois ela não vai mais conseguir. Você não tem como sustentar uma tarifa 60% mais cara. Vai ter cada vez menos gente pagando. Então, é mostrar a perenidade do negócio, é mostrar que gestão financeira é além do balanço trimestral da empresa. Que dá lucro, que você consegue dinheiro mais barato, que você consegue um bom dinheiro, você consegue se captar melhor no mercado, mas você precisa mudar o seu modelo de gestão. Não, perfeito. E aproveitando que você falou do boom, né, do termo de ESG lá em 2020, eu já vi uma entrevista sua que você falou, né, do problema da tradução do ESG. Sim. Você consegue explicar um pouquinho dessa visão? Eu parto, isso é uma teoria minha. Sim. Tá? Você pode ser maluca, mas para mim faz sentido. O que é o ESG? Né? Como é que a gente fala aqui? É o ambiental, o social e governança. Ambiental, social e governança. Isso é uma sigla em inglês, Environment, Social and Governance. Quando você olha por essa perspectiva, você olha 3 blocos isolados. Então, o que as empresas entenderam? Eu tenho um ambiental, até porque é lei, é regulamentação, né, governamental. Eu tenho social, que muito está ligado a condicionantes ambientais, também de licenciamento, mas tem uma parte de legislação onde eu consigo um monte de isenções fiscais fazendo social. E a governança qualquer empresa tem. Uma empresa que é você e mais uma pessoa. Mesmo que aquilo não esteja no papel, só o fato de vocês saberem as regras do jogo, isso já é uma governança. Então, as empresas venderam como questões isoladas, como sempre existiu.
Só que essa governança que sempre existiu é o que levou Americanas para o buraco, é que fez a Braskem afundar uma região de Maceió, é que está acabando com a Kraft Heinz. A governança do século passado é que trouxe insustentabilidade para as empresas. Então, eu parto do princípio que, na verdade, né, por uma questão semântica de inglês, a tradução não é ambiental, social e governança, mas governança social e ambiental. O que muda é a governança. Você passa a olhar questões sociais e ambientais. E quando você muda isso, você vai questionar a governança da área de suprimentos, se pagar com 150 dias de emissão de nota, se é moral. Se uma empresa que tem um clima organizacional horroroso, pessoas que saem da empresa com burnout e processam a empresa por assédio moral, ela faz demorar 20 anos na justiça para levar até o STF, para forçar a pessoa a fazer um acordo hostil. Ela tem direito, sei lá, a 100 mil reais, ela vai fazer um acordo hostil por 10 mil reais. É isso que tem que mudar, é a governança. Você tem que trazer aspectos de sustentabilidade para a governança. Então, a minha teoria de erro de tradução é isso. Não é? E, por exemplo, esse caso você deu fazer 150 dias para emitir um pagamento depois que o serviço é realizado. Isso quebra muita empresa pequena. A maioria eu já passei por isso. Você só consegue fornecer se você for grande. 180 dias para pagar. Você tem empresa, é que assim, minha responsabilidade jurídica não permite, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. E isso está dentro de SG, então? Não é que está dentro de SG. Isso lembra que eu falei? Sustentabilidade é empresa. Sim. Isso tem que estar permeado dentro da empresa. Eu sou a favor de que, assim, sustentabilidade é porque eu diferencio sustentabilidade e ESG, tá? A sustentabilidade corporativa ela é maior do que o ESG. ESG é sustentabilidade pelo viés do mercado financeiro. Sustentabilidade é muito, dentro da empresa, é muito maior que isso. Vai trabalhar com engajamento, vai trabalhar com cultura organizacional, vai trabalhar com gestão de processos, com análise de dados, enfim, tem uma série de coisas que passa longe de ESG. Eu sou da tese, assim, antigamente, hoje eu não sou tão assim, mas antigamente eu falava, eu estou trabalhando para acabar com o meu emprego. O que isso quer dizer? Que a área de sustentabilidade não tinha mais que existir. Por quê? Porque eram as áreas que tinham que incorporar os conceitos de sustentabilidade. Hoje eu não acredito tanto nisso, mas assim, eu também acho que a área de sustentabilidade não tem que ser o que é hoje, o que tem nas empresas. A área de sustentabilidade ela tem que ser um suporte para negócios, tipo assim, qual é o impacto da sustentabilidade no meu negócio daqui a 10, 15, 20 anos? Qual é o futuro da indústria de petróleo e gás num cenário de descarbonização? Qual é o futuro do agro num cenário de aquecimento global? Qual é o futuro da mineração da mineração tradicional com fortalecimento da mineração urbana, que é a economia circular? Então está mais ligado a uma previsão de tendência, criação de cenário. Mais análise de cenários, é suporte para negócio, porque eu parto do princípio que cada área, cada processo, ele tem que ter o seu viés de sustentabilidade. Não é uma área de sustentabilidade que vai fazer isso, é a cultura da empresa. E qual que você acha que está sendo o grande obstáculo de ter essa área da sustentabilidade hoje? Assim? O grande problema é que, assim, eu comecei a trabalhar na área em 2007, numa empresa de cigarro, por mais doido que isso possa parecer. Parece que a gente anda em círculos. Eu já falava disso em 2007. Aí você tem um boomzinho, aí depois volta tudo normal. Aí depois você desabrocha e depois você murcha. Então, parece que está rodando em círculos. Por quê? Porque, infelizmente, a área, assim, você tem um componente aí de causa muito grande, né? E isso faz com que a área seja muito permeada por ativismo. E aí, o que acontece quando você tem a questão do ativismo? As pessoas elas não estão interessadas em melhorar a empresa, elas estão mais interessadas na agenda da causa, na agenda delas. E aí as pessoas, assim, elas têm que entender
Sustentabilidade é uma área como outra qualquer dentro da empresa. Ela está ali para melhorar a empresa. Então, você que trabalha dentro de uma empresa com sustentabilidade, você tem que advogar em prol da empresa. Só que quando fica muito... Você traz um componente político, e infelizmente a política invadiu a área de sustentabilidade, você pega um mercado que é super conservador, o mercado é conservador, e ele começa a rejeitar isso. Então, o que está acontecendo é justamente isso. A gente, em 2020, teve um boom, 3 anos depois, esse boom começou a murchar. Por quê? Porque politizaram uma área que não tem nada de política. Tá vindo muita notícia agora de diminuição de investimento em programas de diversidade, né? Porque não é... Eu criei o primeiro programa de diversidade do Brasil. Antes de trabalhar numa empresa de cigarro, eu fui trainee da Unilever. E me incomodava... Porque o que acontece? Unilever, ela é uma empresa de bens de consumo de baixo valor agregado, né? Shampoo, sabonete, creme, maionese e tal, sorvete. O público dela não era o público classe A, classe B. O consumidor dela era o público C e D. Pessoas que na década de 90 colocavam a embalagem do sabão em pó Omo na janela do banheiro que dava para a favela, que todo mundo que passava na comunidade via que ela usava sabão Omo. Isso para a gente não significa nada, mas para eles era um sinal de status. Só que dentro da Unilever, ela só tinha gente classe A e B. A gente brincava, o marketing da Unilever brincava dizendo que a Unilever, dentro da Unilever só tinha classe A gargalhada. O que é o A, que vai virando uma gargalhada. Então, era gente muito rica, gente que teve acesso à nata da nata educacional, todo mundo com inglês. Quando eu participei do processo seletivo, eu fiz uma prova de inglês absurda, que não era nem nível fluente, era nível nativo de inglês. E eu nunca usei inglês na Unilever eu precisava mais do espanhol do que do inglês. E aí o que acontece? Ela colocava tantos fios... E essas pessoas, os trainees, eram as futuras lideranças. Vários trainees que foram do meu programa hoje são diretores, vice-presidentes da Unilever. Só que o público dela não é esse público. E essas pessoas não sabiam se comunicar com a Unilever. Eu falava, cara, esse programa de trainee está todo errado. O recrutamento e seleção está todo errado. A gente não sabe... A gente está perdendo market share porque a gente não sabe se comunicar com o público-alvo da Unilever porque eles não estão aqui dentro. Então, eu criei o primeiro programa de diversidade do Brasil com base em necessidade de negócio. Não é porque a Unilever queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não era porque queria ganhar nada. Era uma necessidade de negócio. Você ter diversidade dentro das empresas melhora o seu negócio. Então, o que acontece? Quando você vem com ativismo, a sustentabilidade ela tem que ser pragmática. Quando você... Aí é bom ser engenheiro. Aí a mente do engenheiro é muito bom. Quando você traz o ativismo, você deixa de olhar para o negócio. E isso não se sustenta. A moda acaba, ela vai embora. E é isso que está acontecendo. Trouxeram tanto ativismo, tanta politicagem na sustentabilidade que ela está morrendo dentro da empresa. Não, isso que você falou de estar mais perto do cliente, né, falar a linguagem dele, isso é super importante. Eu vi até o caso, por exemplo, do Grupo Salta de Educação, né, o processo de trainee deles, todos os trainees que entram para virar liderança ficam o tempo inteiro, acho que até a fase de diretoria, continuam dando aula para ficar um pouco, entender um pouco mais dessa realidade. Né? Entrar um pouco na parte também de... a gente trabalha muito, né, nossos alunos trabalham muito com a parte de métricas, né, de KPIs, OKRs. Como é que é esse mundo de análise de métricas? Se tem muita coisa que é, assim, mensurável, tem coisa que assim, realmente não dá para mensurar dentro do mundo da sustentabilidade. Tudo pode ser mensurável, toda a questão é como. O que acontece? As pessoas usam uma lógica cartesiana, quantitativa, para medir intangíveis. Muito da sustentabilidade, você tem um componente intangível, gigantesco. O que significa? Por exemplo, eu sempre briguei com o GRI. Para quem não sabe, GRI é um padrão de relatório, de reporte de sustentabilidade das empresas. Ela pode usar esse padrão para fazer o relatório de sustentabilidade dela. Ali é simplesmente um repositório de dados. Porque a empresa, em 2023, ela emitiu X toneladas de carbono equivalente. Em 2024, ela emitiu X menos 1 toneladas de carbono. O que significa esse menos 1?
É isso que a gente tem que medir. Qual é o valor que isso gera? Qual é o impacto que isso gera? O que significa você ter um bom relacionamento com a comunidade? Você pega a Vale, todo ano o MST faz a Vale perder milhões de dinheiros porque ela invade a ferrovia da Vale. Ela para o transporte de minério lá no Pará. O que significa um bom relacionamento com comunidade, com stakeholder? Então, a gente tem que analisar por essa perspectiva. Assim, não é simples, é muito... eu não conheço... Assim, a gente desenvolveu um método, Sustenta aí desenvolveu um método para identificar, para tangibilizar indicadores intangíveis. A gente tem esse método que não é simples. Ele demanda uma série de ferramentas. Ele demora a ser produzido por causa você precisa, não é uma ferramenta só que você vai ter que usar. Você tem que usar umas 3 ou 4 ferramentas para você conseguir chegar num valor numérico para um dado intangível. Mas enquanto você não tangibilizar, você não fala com o CFO, porque ele é um cara de lógica. Então você olha, a sustentabilidade é bom porque vai gerar reputação. Aí o cara vai ficar rindo para você, vai virar as costas, não vai fazer nada. Mas você fala, olha, a reputação, se a gente não trabalhar aqui, a gente vai perder 200 milhões por ano. Aí ele vai falar, Ou então a gente pode ganhar, não sei quando, a gente vai ter acesso a novos mercados, e esse mercado tem um potencial disso aqui, ó. A gente hoje não exporta para a Europa porque a gente não atende nenhuma condicionante de sustentabilidade dele. Se a gente se adaptar, o nosso potencial de mercado é isso aqui. Ali você está falando a linguagem que um CFO entende. Mas você tem que tangibilizar. As pessoas as áreas de sustentabilidade não tangibilizam. Elas acham que tem que fazer porque tem que fazer e é no amorzinho. Só que você não faz gestão você pode fazer gestão da sua área. O que existe hoje é gestão da área de sustentabilidade. Agora, gestão de sustentabilidade dentro da empresa é muito pouco. E a pessoa que tem dificuldade em fazer essa tangibilização, vocês têm ferramentas para auxiliar? O Sustenta aí desenvolveu métodos com ferramentas conhecidas, tá? A gente não criou uma ferramenta, não. A gente pega o que já tem dentro do mercado e a gente trabalha, adapta para a sustentabilidade. Isso que é um problema que quase toda empresa passa. Toda empresa passa. Junto com suprimentos, acho que suprimentos, engajamento e métrica são as 3 grandes dores de sustentabilidade das empresas. Eu falo porque a gente estava tendo essa discussão recentemente. A gente fez, por exemplo, evento presencial. A gente fala, é muito bom, muito legal para o branding. Só que como é que tu tangibiliza isso? Foi bom pro branding, a partir de agora eu vou começar a vender mais porque trouxe mais autoridade, mas é difícil, o que significa um treinamento, assim, a empresa fazer um treinamento? Você pega... vou dar um exemplo aqui, esse é um exemplo aberto, eu dou para todo mundo. Você, até por condicionante de licenciamento, você tem que treinar a operação em questões ambientais. Aí o que acontece? A empresa geralmente faz um EAD safado, que gente de operação que nem tem login, não tem nem login e senha, vai para uma sala para assistir esse treinamento gravado. E o que significa? Assinou a lista de presença, então a métrica da empresa é dizer, olha, 500 funcionários foram treinados em sustentabilidade. O que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Agora, se você faz um treinamento, qual é o objetivo de você fazer esse treinamento? Olha, é um treinamento que é um requisito legal, mas eu vou dar aqui elementos introdutórios para ele, de consumo de água, de energia, de resíduo, de desperdício, de operação, o que você não vai ter o indicador naquele momento. Você fala, por que eu estou fazendo? Por uma recomendação, por uma necessidade legal, para eficiência disso. Então, nos próximos meses, os indicadores de sucesso desse treinamento é saber se água, energia, resíduo, matéria-prima, se teve redução no consumo. Aí um indicador de operação vai tangibilizar o indicador de geração de valor. Então, é isso que a gente tem que pensar. Boa. E uma das coisas que eu tinha visto, né, eu estava dando uma olhada em algumas palestras suas, alguns conteúdos, eu tinha visto você falando bastante também da coragem que os líderes têm que ter
dentro da área de sustentabilidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse papel da liderança no planejamento estratégico também da empresa. Falta coragem para colocar o dedo na ferida e dizer, tá tudo errado aqui dentro. Tá tudo errado. O que acontece, assim, já é bem raro você ter uma pessoa de sustentabilidade C-level, né? O CSO, vamos assim dizer, né? Mas existe? A Vale tem uma vice-presidente executiva, a Rumo tem diretor, Raizen tem diretor, algumas outras empresas têm diretoria, mas todas arregam quando vai falar de planejamento estratégico. Então, falta você enfiar o dedo na ferida, você botar o teu na reta para dizer tá tudo errado. O que eles fazem, eles são massacrados pelo business as usual. Por quê? Porque business as usual paga boleto, paga o salário deles. Mas ninguém quer botar o seu na reta. Porque vamos pensar assim, vou fazer uma analogia com outra questão corporativa. Todo mundo, né? Trazer de novo o exemplo das metas, né, que você tem lá para você ganhar o bônus e tal. Você tem empresa que, se você ficar 2 anos sem bater a sua meta, você é demitido. Isso é política da empresa. Aí, o que isso significa? Significa que você não é maluco, você não vai botar o teu na reta de botar metas que vão demorar. Porque tem metas que são metas estratégicas que você vai demorar 3, 5 anos para você alcançar aquilo. Só que você está colocando o seu em jogo. Vai ficar vermelhinho por 3 anos, alguém te cobrando por 3 anos. A mesma história de... Você pega, por exemplo, todo mundo usa Curitiba como um suprassumo de cidade sustentável. A última vez que eu passei muito tempo em Curitiba, em 2019. É uma cidade insuportável. Trânsito. Muito. Aí todo mundo fala, não, porque na década de 70 ela fez o BRT, que não sei o quê, que era uma novidade. BRT tem prazo de validade. A cidade cresce, o BRT já passa a não atender a demanda. Só que na década de 70, ela tinha que investir em infraestrutura de transporte de alta capacidade, que era o metrô ou o trem. Ela não investiu. Por quê? Porque ela preferiu colher um resultado rápido com o BRT. Por quê? Porque quem desenhou o BRT ia colher na mesma legislatura, no mesmo período em que você era o prefeito, o governador, você ia colher os resultados. Aí o que acontece? Hoje não tem como parar Curitiba para esburacar tudo e fazer um metrô. Curitiba está parando. Então, é mais ou menos essa analogia, né? É você ter coragem suficiente para colocar o teu na reta para a coisa começar a ser feita. Talvez você não vá ser a que vai colher os louros, mas se não for assim, vai ficar sempre em círculos. É essa a questão. Não, teve até o livro que eu li do Ryan Holiday, não sei se você já viu, O Ego é Seu Maior Inimigo, O Ego é Seu Inimigo. Não conheço, mas gostei do título. É muito bom, porque ele fala isso, a gente está... No senso comum, a gente é muito acostumado a querer o crédito pelas coisas, né? A gente quer o tempo inteiro ser valorizado, quer o crédito, só que você pensar no longo prazo e você pensar, por exemplo, em fornecer crédito para outras pessoas, né? Fornecer base para que outras pessoas tenham crédito, você vai estar criando soluções muito maiores e essas pessoas que tiveram crédito por sua causa vão te admirar muito, assim. Então, você, indiretamente, você começa a... Mesmo se não admirar... Tem que fazer o que é certo. Exato, tem que fazer o que é certo, né? Mas a gente fica sempre buscando crédito rápido, crédito imediato. A recompensa imediata. Sim, economia comportamental é super estudado. A recompensa imediata. Só que ela é muito superficial. E ela não resolve o problema no futuro. E o problema só vai crescendo. Boa, a gente vai chegando para a fase final. Agradecer o nosso patrocinador, Ambiental Pro Consulting, então projetos de geotecnologia, né, geoprocessamento, sensoramento remoto, a parte de mapeamento interativo na web, tudo que precisar também de análise de banco de dados, a parte de tecnologia, inovação dentro do setor ambiental, pode mandar mensagem, todos os contatos estão aqui embaixo. E aproveitando essa pegada de tecnologia para a gente fechando, o que você está vendo mais de tendências aí na área de sustentabilidade, ESG? Bom, eu trabalho muito com a parte de gestão. A gente tem, assim, eu vejo muitas ferramentas para crédito de carbono, para medir as emissões, para fazer coleta de indicadores. Isso não é muito a minha praia, mas eu vejo muito disso.
eu acho que a gente ainda tem um mundo de oportunidades, principalmente, foi o que eu falei, nas grandes dores da sustentabilidade. Hoje a gente, por exemplo, não tem uma ferramenta tecnológica que me faça um monitoramento em tempo real de fornecedores. Eu estou sempre em risco com os fornecedores. Porque o que acontece hoje? Você tem ferramenta tecnológica que você assinou um contrato com uma empresa, né, para fornecer, você vai passar todos os documentos e esse sistema, essa tecnologia vai dizer se você está hábil ou não para virar fornecedor. Só que ela te dá um recorte daquele momento em que os documentos foram enviados. Só que às vezes você vai fornecer daqui a 6 meses, teu tempo de homologação é de 2, 3 anos. Ninguém garante que daqui a 2 anos aquele documento ainda vai estar fazendo sentido. Então a gente precisa, aí eu estou falando de misturar inteligência artificial com blockchain para fazer tokenização de dados para dizer, olha, o sistema fechou para essa empresa aqui. Ela não pode fornecer. Por quê? Porque ele está em tempo real fazendo essas análises de risco de fornecedores. Uma rastreabilidade o tempo real mesmo. Eu falo isso desde 2012, tá? Desde 2012 eu falo disso e ninguém até hoje fez. Você tem a questão de engajamento, né? O que leva o Henrique a gostar de sustentabilidade é completamente diferente do que leva a Juliana a gostar de sustentabilidade. Mas, de qualquer forma, o que dentro das áreas as pessoas precisam saber de sustentabilidade? Qual é o nível de engajamento que elas têm? Se tem uma empresa de capital aberto, que você tem o gerente de relação com o investidor, esse cara, no mínimo do mínimo, precisa ser um pragmático em relação à sustentabilidade, entender a relação custo-benefício da sustentabilidade. Se ele não tem pelo menos esse perfil, ele está colocando a empresa em risco. Só que como é que você vai analisar pessoa a pessoa de uma empresa com 10 mil funcionários? Como é que você vai fazer na mão para dizer o nível de engajamento de cada um? Você precisa de tecnologia. Foi exatamente isso que o Sustenta-i desenvolveu a inteligência artificial para fazer classificação das pessoas e fazer análise de risco, análise estratégica com base em comportamento das pessoas, né? Então, você tem uma série de ferramentas aí, essas ferramentas não existem, mas você tem uma série de possibilidades, oportunidades de usar a tecnologia para escalar a sustentabilidade dentro da empresa. Mais do que o que eu estou vendo hoje, muito de questões temáticas, de ferramenta mais de análise. Você pega, por exemplo, a matriz de materialidade dentro da minha empresa, que é super estratégico, que todo mundo fala. A forma como ela é feita hoje é completamente errada, equivocada, e isso leva as empresas a tomarem decisões erradas de sustentabilidade. O que é a matriz? Grosso modo, o que é a matriz de materialidade? É você identificar os temas, dentro de muitos temas de sustentabilidade, aquilo que é importante para a empresa. Só que como é que isso é feito hoje? Isso é feito em entrevistas com stakeholders. Aí você tem várias falhas, né, até de identificação do stakeholder, e a gente tem que entender um conceito seguinte: é opinião de pessoas, né? Então, você, por exemplo, você é um fornecedor da Gerdau, tá? A Gerdau está fazendo a materialidade dela. Aí seu relacionamento com a Gerdau ele é comercial e a área que fornece o serviço. O que aquela área, o que essa pessoa como fornecedora é capaz de dizer o que é bom ou ruim para a Gerdau? Então você tem várias falhas metodológicas na construção dessa matriz de materialidade. O que eu sugiro? Pegar uma inteligência artificial, um cientista criar um arcabouço de ciência de dados para, com base nas informações que você tem no mercado sobre a Gerdau, você decidir o que é importante e o que não é. É com base em dados, não é com base na opinião de pessoas. Então, você tem essa oportunidade de criar uma baita de uma ferramenta para ajudar a sustentabilidade. Então, tem muitas oportunidades aí que ainda não foram exploradas. Sim, porque se você está dependendo da opinião de pessoas, até a forma que você direciona a entrevista já tem um conflito de interesse ali, né? Everybody lies. As pessoas mentem, as pessoas puxam sardinha para ela. Então, assim, eu já vi casos de matriz de materialidade que empresa de logística, emissões não entrou no tema material. Por quê? Porque quando a gente foi ver quem eram os stakeholders, você tinha lá
hospital não sei o quê, que a empresa fazia doação. Qual é o nível estratégico de relacionamento que esse hospital tem com a empresa? Nenhum. Então você tem que saber escolher, e mesmo sabendo escolher, é a opinião das pessoas. Então cria uma ferramenta lá com ciência de dados, cria o arcabouço de inteligência artificial e ela vai analisar as informações que estão disponíveis no mercado. Não é a opinião de ninguém, é o que saiu sobre aquilo. E a partir dali você cria um algoritmo para definir o que é mais importante e o que é menos importante. Ponto. Não, fantástico. E aí tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados, assim, se alguém se identificou com essa temática de sustentabilidade é multidisciplinar, né? Então, o que você recomenda? Se a pessoa não trabalha, não tem muita experiência, ou está vindo de outros backgrounds diferentes, mas tem interesse em se aprofundar, que recomendação? Acho que tem que buscar conhecimento, e aí você tem muito... da mesma forma que você tem muito conhecimento bom, você tem que tomar cuidado que você tem muito conhecimento ruim. Então, assim, a gente está vivendo um boom, eu brinco dizendo, eu uso muito pouco o Instagram, mas eu não sei o que eu fiz no Instagram, que sempre depois que eu vejo um story de alguém, vem a propaganda. E a propaganda é sempre curso de sustentabilidade, ou então torne-se um consultor de sustentabilidade ganhando R$10.000. Gente, né? Um pouquinho de bom senso. Não é assim. Você precisa buscar conhecimento. Então, tem muito TED, tem muito curso gratuito disponível. No Sustenta aí Academy, a gente vai ter uma parte só de cursos, mini cursos gratuitos também, porque a gente entende, até porque está na missão da empresa, né? Democratizar o conhecimento. Tem muitos livros muito bons, assim, eu sou uma pessoa que eu recomendo muito livros. Se vocês me seguirem no LinkedIn, vocês vão ver que eu falo muito de indicar podcast, inclusive na próxima vez que eu falar de podcast, eu vou indicar esse podcast aqui. Eu dou muita dica de curso gratuito, de podcast, de TED, de livros. Então, inclusive, a minha penúltima postagem, eu trouxe livros que não são de sustentabilidade, mas que geram muito valor para quem quer ter conhecimento de sustentabilidade. Então, eu acho que o grande gancho aí é assim, que eu percebi isso muito cedo, isso facilitou muito a minha carreira, o meu conhecimento e a minha profundidade de sustentabilidade. Como você relaciona qualquer coisa com sustentabilidade? Se você tiver capaz... Eu não falei aqui da história, né, de como a seca na Síria transformou em guerra ao terror. Sim. É isso, é você ser capaz de ir relacionando as coisas à sustentabilidade. Então, por exemplo, esses livros que eu postei recentemente, que eu falo do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um clássico de psicologia comportamental, e que ele explica como é que o cérebro faz a tomada de decisão. Então, sustentabilidade, tomada de decisão, que leva você a ser sustentável ou não, como é que você pode influenciar um tomador de decisão à sustentabilidade. Tem o NUD, que é o do Richard Thaler, que é um Nobel de Economia, também voltado para a economia comportamental. O que você pode fazer para induzir uma pessoa a ter um comportamento mais sustentável? O Escassez, que é um livro que eu recomendo demais, né? Como é que a escassez de tempo, de comida, de recursos naturais, de dinheiro pode impactar a sustentabilidade? Vocês estão anotando aí, vocês estão anotando. Tem o Visão Sistêmica da Vida, do Capra, que ele trabalha justamente... Eu acho que esse é um livro pesado, ele não é fácil, porque é um físico falando, né? Mas que ele traz muito dessa... Ele questiona muito esse modelo cartesiano de pensamento e traz... Aí ele traz vários exemplos assim. Às vezes você está com uma dor de cabeça absurda. Aí você vai no neurologista, você vai em tudo quanto é médico e ninguém resolve aquilo. Aí descobre que é porque você tem uma cárie no dente que inflamou um nervo, que não sei o que, foi subindo para a cabeça. Então, se você não tiver a visão integrada, até porque sustentabilidade não é uma área de especialista, é uma área generalista. Se você não tiver essa visão do todo, essa visão sistêmica, você não vai fazer o que tem que ser feito. Então, é um livro muito bom para trabalhar esse conceito de visão sistêmica. Tem outros aí. Me sigam lá, Juliana com 2 N's Antunes. Eu esqueci qual é o endereço do meu LinkedIn. Tem o LinkedIn. Mas é fácil de achar, acha fácil. Tem o LinkedIn. Eu não sou parente do Zico, eu até queria que o Zico fosse meu tio, mas ele não é meu tio, mas é Juliana Antunes.
Tem o LinkedIn do Sustenta Aí, que aí é só procurar lá Sustenta Aí como empresa que vocês vão ver. Tem no Instagram também Sustenta Aí. Tem Juliana com 2 N's do Sustenta Aí no Instagram, que é só dica de carreira mesmo. Então, como a gente fala lá do que você pode estudar, de como você pode... Como é que você adapta o seu currículo para poder fazer um currículo mais voltado para a sustentabilidade, dica de entrevista. Assim, eu sempre falo, tudo é uma questão de contação de história, né? Uhum. Você está ali, você passou pelo filtro do currículo, você passou pela entrevista com a RH, você vai para a entrevista final, tem 3 pessoas junto contigo. Não tem muito mais o que você olhar, então vai ganhar a vaga quem contar a melhor história, né? Então eu falo sobre como contar a história e tal. Então procura a gente lá nas redes sociais. Não, perfeito. Só agradecer. Obrigadão pelo Obrigada. papo. Foi um prazer e tenho certeza que quem está assistindo, quem assistiu até o final, está se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor. Espero. Com certeza. É o objetivo. Depois eu vou criar uns indicadores malucos aí para medir geração de valor de vocês. Do podcast. Boa, obrigadão, Juliana. Foi um prazer. Então, até o próximo episódio. Espero que tenham curtido. Já compartilhem e vamos para cima. Tchau, tchau, pessoal.